Bonequinha, tu que é maromba das antigas, já deve ter ouvido falar das porções do peitoral, né? E que dependendo do exercício, dependendo do supino que você faz, você vai ativar mais uma parte do que outra. Pois bem, vamos destrinchar isso aí pro pessoal? Fala galerinha, Christian na área. Eu chamei ela de bonequinha ainda porque eu ainda não dei o nome dela. Então se você ainda não deu sugestão de nome, comenta aqui, fala qual o nome que a gente pode dar pra ela pra não ter que ficar chamando a tadinha de bonequinha. Ela é muito mais do que isso, não é mesmo? Não! Pois bem, mas como o assunto hoje é falar sobre o peitoral e a nossa bonequinha ainda nem tem uma camisa e a gente vai ter que ficar apontando o peitoral, eu, como um rapaz muito respeitoso que sou, trouxe quem? O Shiryu! Esse velho tá cada vez mais gagá. O peitoral maior é a maior musculatura do peito e que é essa parte visível toda. Só que por algum motivo algumas pessoas quiseram denominar por porções essa parte do peitoral. Então a gente coloca como essa porção superior aqui. Algumas pessoas chamam de porção clavicular, por causa da clavícula, que fica em cima, claro, mas enfim. Porção superior, porção medial e a porção inferior, que é essa parte de baixo do peitoral. Só que toda essa musculatura é a musculatura do peitoral maior. E toda pessoa que já treinou na época de 1900 e bolinha, mas tem muita gente que até hoje sempre ouviu falar que dependendo da angulação do exercício que você faz para peitoral, o supino, por exemplo, dependendo dessa angulação você ativa mais uma parte da musculatura superior, medial ou inferior. Ou seja, quanto mais inclinado for, mais você ativa essa musculatura, hipertrofia essa musculatura superior, essa parte superior da musculatura. Quanto mais o banco estiver reto, ou mais próximo de reto possível, essa musculatura medial. E declinado é essa inclinação para baixo, você vai ativar essa musculatura inferior. Quanto mais você estiver empurrando para baixo, mais a inferior, mais para frente a medial e mais para cima a superior. Mas será que isso é verdade mesmo? A questão é que é muito mais além do que só essa musculatura do peito. Tem uma crença de modelação do corpo, que isso vem de muito antigamente, principalmente, desculpa bonequinha, te acertei. Não! Principalmente na época do Arnold, na época que o fisiculturismo estava mais em alta. Que papo é esse, Willis? Usava-se mais exercícios para poder crescer ou definir mais determinada parte do corpo ou não, como uma forma de modelar o corpo. Só que as coisas não funcionam exatamente desse jeito. E por que não dá exatamente para isso acontecer? Por quê? Vamos dar o exemplo dessa musculatura peitoral. Um mesmo neurônio, ele inerva várias fibras dessa musculatura. Então, esse neurônio pode inervar fibras musculares na parte superior, na parte medial e da parte inferior. E esse impulso elétrico, que vai ser o que vai gerar a contração, ele vai ativar todas essas partes. Então não tem como dizer que dependendo apenas da angulação, você vai estar hipertrofiando mais uma parte ou outra. Porque você vai estar contraindo ele de uma forma integral. Quer ver? Faz um teste você em casa mesmo. Tenta contrair só a parte de baixo do peitoral, ou só a parte de cima, ou só a parte do meio, ou a parte do meio e a de cima. Não dá. O que vai determinar se essa angulação, se você vai subir mais o braço, ou vai ser mais para baixo, ou vai ser mais para o meio, é o conjunto de musculaturas que estão envolvidas nesse movimento. Então, obviamente, quanto mais angulado tiver, quanto mais você estiver empurrando o braço para cima, mais você vai estar usando seus deltoides, principalmente a parte medial. Você vai estar utilizando mais músculos ou menos músculos, e é isso que vai derivar o movimento. Mas não uma parte de uma musculatura mais do que a outra. Isso não. Então por que tem pessoas com peitoral de uma forma, uma parte superior mais hipertrofiada, maior, ou tem gente que é a parte inferior, tem gente que tem o peitoral mais largo? É simples, é porque a anatomia dela é daquela forma. Não foi o exercício que moldou ela ficar de um jeito ou de outro, é a genética dela. Obviamente que o treino pode fazer hipertrofiar e ela vai crescer a musculatura como um todo.
Só que se geneticamente ela tem uma facilidade para crescer o peitoral de uma forma, vai crescer daquele jeito. Se for de outra forma, vai ser da outra forma, e ponto. Não dá para ficar desenhando, achar que é um boneco de massinha e modelando. Ah, então para que serve ficar trocando de exercício de angulação e tudo mais? Variação de exercício. Você pode mudar por alguns motivos. Você pode inclinar mais por desvantagem mecânica. De repente você não tem muito peso, você pode botar ele inclinado, vai ficar mais difícil. Ou até na flexão mesmo. Se você estiver fazendo uma flexão no solo e não aguentar, você pode inclinar, fazer a flexão em cima do sofá, por exemplo, apoiando a mão no sofá, por exemplo. Você vai ficar com o corpo inclinado e isso vai facilitar, tendo menos sobrecarga corporal. Você pode ter algum tipo de desconforto que, quando você faça o exercício numa angulação, incomode, e às vezes só você mudar essa angulação você já consegue fazer bem melhor. Enfim, você tem vários motivos para poder mudar essas angulações, mas não para dizer para mim que isso vai aumentar uma parte do peitoral ou não. E isso vale para qualquer musculatura. Então, se isso foi novidade para você, se inscreve aqui no canal e dá uma fuçadinha aqui que com certeza tem outros vídeos que vão te agradar. E não se esquece de dar o like também. E valeu, até a próxima. Resolveram parar um caminhão de lanche e ficar fazendo propaganda durante 15 minutos aqui agora. Maravilha.